Leio o verso 14 e depois os versos 35 a 39. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. 35 a 39. No dia seguinte, João estava outra vez na companhia de 2 dos seus discípulos. E vendo Jesus passar, disse: Eis o Cordeiro de Deus. Os 2 discípulos, ouvindo dizer isso, seguiram Jesus. E Jesus, voltando-se, vendo que o seguiam, disse-lhes: O que vocês estão procurando? Eles disseram: Rabi, onde o Senhor mora? Rabi quer dizer mestre. Jesus respondeu: Venham ver. Então eles foram, viram onde Jesus estava morando e ficaram com ele aquele dia. Eram mais ou menos 4 horas da tarde. Que convite maravilhoso, hein? Passar um dia na companhia de Jesus, na casa de Jesus. Você já imaginou? Passar um dia em companhia tão distinta? O fato, meus irmãos, é que o ministério de Jesus, ele começa numa casa. E o ministério de Jesus vai se encerrar também numa casa. E aí nós vamos perceber o lugar estratégico que a casa ocupa durante todo o ministério de Jesus. Percebam comigo, na Bíblia, o lugar da casa no ministério de Jesus. E hoje, a minha palavra para vocês é compartilhando nossos lares, compartilhando nossas casas. No Evangelho de João, capítulo 1, versículos 38 a 42, nós vemos Jesus começando ali o seu ministério. Já lemos aqui uma parte deste texto, em que Jesus convida os discípulos para entrar em sua casa e verem o lugar onde ele morava. Aí nós temos o verso 40, que vai dizer assim: André, o irmão de Simão Pedro, era um dos 2 que tinham ouvido o testemunho de João e seguido Jesus. Ele, André, encontrou primeiro o seu próprio irmão Simão, a quem disse: Achamos o Messias. Messias quer dizer Cristo, e o levou a Jesus. Jesus olhou para ele, para Simão, e disse: Você é Simão, filho de João, mas agora será chamado Cefas. Cefas quer dizer Pedro. E aí o que você percebe já nesse texto aqui? Você percebe que, por curiosidade, 2 discípulos de João pregara a mensagem do arrependimento. Então aqueles que se tornaram discípulos de João já tinham passado pelo arrependimento e pelo batismo. João os batizava, aqueles que se arrependiam dos seus pecados. E então João já vai fazendo ali a preparação para o ministério de Jesus. E 2 dos discípulos de João então estão ali ouvindo, e Jesus vai passando, e João aponta para Jesus e diz: Eis o Cordeiro de Deus. 2 daqueles discípulos seguem Jesus, e Jesus os convida para entrar em sua casa. A partir desse encontro dos 2 com Jesus, um era André, o outro certamente era João, o autor do Evangelho, que aparece sempre de uma forma muito anônima nesse Evangelho. Então o outro era João. André, diz a Bíblia, encontra quem? Seu irmão Simão. E o que André fala para Simão? Achamos quem?
o Messias. Um dia com Jesus já fora suficiente para mudar a vida de André. Um dia já fora suficiente para ele identificar Jesus como o Messias que era esperado pelo povo de Israel. Um dia com Jesus transforma a vida daqueles dois discípulos de João e traz um novo significado para a caminhada espiritual deles. Meus irmãos, nosso primeiro campo missionário vai ser sempre a nossa casa. Nosso primeiro campo missionário vai ser sempre a nossa família. O exemplo está aqui. André encontra primeiro o seu irmão. Você quer ser um missionário no sertão do Brasil? Você quer ser um missionário lá nas regiões do Alto Amazonas, nos ribeirinhos? Você quer ser um missionário na África? Você quer ser um missionário na Ásia, na Europa ou qualquer lugar do mundo? Mas você não está fazendo missões na sua própria casa? Não está fazendo missões no seu próprio bairro, no seu próprio condomínio, entre os seus próprios colegas? Missões começa pelo lugar onde nós estamos, onde tem gente não transformada pelo poder do Evangelho. Então, primeiro campo de missões precisa ser a nossa própria casa. Jesus dá o exemplo quando ele acolhe no seu lar, e André dá o exemplo quando primeiro encontra o seu irmão e o chama para seguir a Jesus. Como dissemos, o ministério de Jesus vai terminar em uma casa. João 13, versículos 1 a 5 nos diz: antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Jesus, filho de Simão Iscariotes, que traísse Jesus, sabendo este que o Pai tinha confiado tudo às suas mãos, e que ele vinha de Deus e voltava para Deus, levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima e, pregando uma toalha, cingiu-se com ela. Em seguida, Jesus pôs-se a enxugá-la, pôs água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos e a enxugá-los com a toalha com que estava cingido. Aqui você tem o começo e o final do enredo de um filme, de uma vida de alguém que transformou o mundo. Você tem o começo do ministério de Jesus numa casa, e você vai para o final do ministério de Jesus também numa casa. Ele começa e termina no ambiente de um lar. Não começa e termina em um templo, em uma igreja, na sinagoga. Ele começa e termina em uma casa. O que eu quero nesta noite é que você que me escuta tome consciência do valor de uma casa para a expansão do Evangelho. Tome consciência do valor de uma família como um ambiente acolhedor para que o Evangelho alcance outras famílias. Olhando para o exemplo de Jesus, que isso entre na nossa mente, entre no nosso coração, e nós possamos rever os nossos paradigmas quanto ao lugar central, onde a mensagem do Evangelho deve ser proclamada como um instrumento de Deus para transformar o pecador. Na última sexta-feira, em nosso encontro com o nosso grupo de pastores de mentoria pastoral, que eu faço com eles de forma virtual, um deles perguntou: pastor, será que nós estamos falhando quando nós concentramos as atividades só na igreja? E aí nós fizemos ali algumas colocações para ele e mostramos que essa palavra do Senhor mostra que a igreja tem o seu lugar, tem o seu valor, tem a sua importância, mas nós não podemos desprezar a casa como sendo o lugar onde as coisas devem acontecer. Na história de Jesus e na história da igreja nós vemos a importância do lar e a importância do templo, não é?
Aqueles que leram lá aquela literatura do Rick Warren, Uma Igreja com Propósito, lembram muito bem que ele sempre defende que a igreja precisa ser grande e pequena ao mesmo tempo. A igreja é grande quando ela reúne os irmãos aqui na grande congregação, no domingo, no momento de adoração, de culto ao Senhor. Mas a igreja é pequena quando ela se divide no meio da semana, nos lares, nas famílias, e ela vai ao encontro das pessoas com as necessidades delas, onde elas estão. As pessoas não vêm espontaneamente à igreja. Quem vem à igreja é aquele que tem a consciência do lugar de adoração em que Deus se manifesta nesse lugar na vida das pessoas. Mas as pessoas ainda não transformadas pelo Evangelho, elas vão com muito mais facilidade a uma casa de um vizinho, de um amigo, de um colega, do que propriamente a igreja. Então, ambos têm o seu valor, a sua importância, e ambos precisam ser retomados como algo presente na vida da igreja. Nós vemos o exemplo de Jesus, no começo e no final do seu ministério, celebrando ali a ceia, instituindo ali um serviço, mostrando a liderança servil. Alguém que tira suas vestes e coloca a veste de um escravo para lavar os pés dos discípulos. Jesus dá ali um exemplo do que é liderar pelo servir, de como exercer influência sobre os outros pelo modo como nós as servimos. Então Jesus começa e termina o seu ministério numa casa. Mas durante o ministério de Jesus, nós vamos ver muitas outras ações que acontecem no ambiente do lar. Vamos para Marcos 2, versículos 1 e 2. Jesus usa ali a casa como um centro de ensino. Dias depois, Jesus entrou de novo em Cafarnaum e logo se ouviu dizer que estava em casa. Muitos se reuniram ali, a ponto de não haver lugar, nem mesmo junto à porta. E Jesus anunciava-lhes a palavra. A casa como local de ensino da palavra de Deus. Jesus faz uso da casa ali, Cafarnaum era a casa dos seus pais, era a casa da sua mãe, estava na casa de Maria, e ali então as pessoas se juntam em torno dele, e é nesse momento aqui que nós vamos ter aquele milagre extraordinário que acontece lá em Cafarnaum, em que 4 amigos, não é, descem um amigo paralítico até o meio da casa para que Jesus possa curá-lo ali. Então é neste contexto, é nesse lugar que isso acontece. Mas aqui o que nós temos é o exemplo dele usando a casa como a base para o ensino da palavra. Da mesma forma, nós vamos encontrar Jesus usando a casa como local de discipulado. Mesmo texto vai nos dizer, nos versos 14 e 15, além desse verso primeiro, né? Dias depois, Jesus entrou de novo em Cafarnaum e logo se ouviu dizer que ele estava em casa. E aí, saltando aqui para o verso 14, vai dizer assim, olha, quando ia passando, na verdade, depois que Jesus ensinou ali na casa em Cafarnaum, curou aquele paralítico, ele estava querendo dar uma saída para dar uma caminhada na beira da praia. E quando Jesus vai caminhando, diz o texto, quando ia passando, viu Levi, filho de Alfeu, sentado na coletoria e lhe disse, siga-me. Ele se levantou e o seguiu. Achando-se Jesus à mesa na casa de Levi, estavam junto com ele, com seus discípulos, muitos publicanos e pecadores, porque estes eram muitos e também os seguiam. Publicanos e pecadores, gente que estava sedenta da palavra, mas que ainda não tinham um compromisso com Jesus. Os seguiam para ouvir aquilo que ele falava. E ele então está numa casa, a casa de Levi, e ali aquele lugar se torna um lugar para começar um processo de discipular vidas. Jesus usa aquele ambiente para discipular pessoas que ali estavam se aproximando dele. Então Levi
tornaria-se depois um dos discípulos de Jesus, e ali ele começa esse processo de discipulado. E aí um outro fato que vai me chamar a atenção aqui é a mesa. Você vai perceber em várias situações, Jesus na casa de alguém, em que a mesa ou a refeição é o centro dessa reunião. Nós temos ensinado aqui, passamos o primeiro semestre todo batendo na tecla aí da questão de um ambiente acolhedor para amigos, vizinhos, colegas, usando um acróstico. O acróstico que nós usamos foi pesca. O acróstico pesca é baseado num livro que trata de evangelização por meio de relacionamento. E nós usamos esse acróstico e cada letra dessa tem um significado. Eu imagino que alguns de vocês guardaram na cabeça o que significa. A letra P, por exemplo, significa o quê? Pedir a Deus pelas pessoas que cruzam nosso caminho. Significa o quê? Orar ao Senhor por aquelas pessoas que cruzam o nosso caminho. Pessoas que cruzam o nosso caminho na vizinhança, no trabalho, no dia a dia, onde você vai. Pessoas que cruzaram o seu caminho, ora a Deus por elas, para que Deus lhe dê uma oportunidade de alcançá-las. A letra E de pesca significa o quê? Escutar as pessoas com interesse, com amor, com zelo, com empatia. Escutar, sem julgamento, numa atitude acolhedora. A letra S significa o quê? Servir as pessoas com amor. Servir as pessoas de forma abnegada. Servir as pessoas de forma voluntariosa. E aí eu citei o exemplo, por exemplo, de uma igreja na Coreia, em que as pessoas eram orientadas a desenvolver uma atitude de empatia com seus vizinhos, em que intencionalmente algumas pessoas se colocavam de prontidão perto do elevador, e quando alguém chegava com a sua feira, ajudava a levar a feira até o seu apartamento, e com isso você vai quebrando barreiras, vai removendo o obstáculo do desconhecimento. A pessoa mudou-se para a sua região, vai lá e faz a recepção oferecendo um bolo para essa pessoa. Ser intencional em desenvolver relacionamento, desenvolver amizade. Porque o mundo em que nós vivemos, meus irmãos, é um mundo cada vez mais alto e isolado, cada um no seu quadrado, sem querer se relacionar com as pessoas. As pessoas vivem a sua realidade dentro do seu apartamento, dentro da sua casa, e muitas vezes mora anos a fio de frente para alguém e não sabe o nome da pessoa. O cristão precisa aprender a ser estratégico e ser intencional. Então, é preciso servir as pessoas. Na letra C, dentro dessa perspectiva de pesca, C significa o quê? Compartilhar a mesa. É aquele momento em que você abre a sua casa, oferece a sua mesa como um lugar de acolher a pessoa para uma refeição. E finalmente a letra A, que é o quê? Abrir o coração diante das pessoas, contando histórias, ouvindo suas histórias e abrindo também o seu coração para partilhar as suas histórias. Então, coloca esse acrósticozinho na sua mente com esses significados e você vai aprender a ser intencional no modo de buscar relacionamento com as pessoas. Jesus usa cada oportunidade que tem para ensinar, para discipular, para ministrar a palavra à vida das pessoas. Mas Jesus usou as casas também como local de evangelismo. Marcos 5, verso 19, a Bíblia diz assim: Jesus, porém, não o permitiu, ao contrário, ordenou-lhe: vá para casa, para os seus parentes, e conte-lhes tudo o que o Senhor fez por você e como teve compaixão de você. Vocês se lembram o que está presente no contexto deste texto aqui? Jesus atravessa um território, quando chega no território, vem ao seu encontro um homem possesso de muitos demônios. É a região de Gadara. E aquele homem então vem gritando: o que você quer comigo, Senhor? Veio me perturbar. E aquele homem tinha tantos demônios que Legião era o nome dos demônios que habitavam naquele homem.
E Jesus então está ordenando aqueles demônios para que saiam daquele homem. E os demônios pedem permissão pede para não ser colocado para fora do território e pede permissão para ir para uma manada de porcos que ali estava. E aqueles porcos, cerca de 2.000, se precipitam ladeira abaixo e se afogam no mar e morrem. Aquele homem que vivia uma realidade tão possessa que cadeias, correntes, prisões não conseguiam detê-lo, vivia nas cavernas como um monstro segregado da sociedade. Aquele homem é recuperado pelo Senhor, é liberto daquele espírito, e ele está vestido normalmente, e o povo da cidade, quando os cidadãos que tomavam conta dos porcos correm e avisam o que aconteceu, o povo vem ver. E quando o povo vem ver, encontra aquele homem em perfeito estado de saúde. Em lugar deles ficarem felizes em ver um homem que era tão possuído por espíritos imundos liberto, aquele povo pede para Jesus deixar o território deles, porque eles estavam mais preocupados com o prejuízo econômico que tiveram do que propriamente com a salvação de uma vida. E Jesus então volta. Então o que é que eu compreendo daquela situação? Jesus foi àquele território única e exclusivamente para libertar aquele homem que estava possesso daqueles espíritos. Jesus foi ali com um propósito: libertar alguém que estava possuído por espíritos demoníacos. Aquele homem queria seguir a Jesus, mas Jesus diz o quê? Volte para a sua casa e conte aos seus o que lhe aconteceu e como Deus teve compaixão de você e fez com a sua vida. Então, aquele homem quer seguir a Jesus, mas Jesus diz: volte para a sua casa e faça desse lugar o seu campo missionário. Volte para a sua casa e dê testemunho para os seus de como Deus foi misericordioso com você. Jesus usa então a casa como local para o evangelismo. O evangelismo começa pela nossa família, pela nossa casa. Lucas 15, de 1 a 4, diz assim: aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir. Os fariseus e os escribas murmuravam, dizendo: este recebe pecadores e come com eles. Então Jesus lhes contou essa parábola: qual de vocês é o homem que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai em busca da que se perdeu até encontrá-la? Lucas 15 vai trazer 3 parábolas mostrando o valor de uma vida recuperada pelo reino de Deus. Primeira parábola das ovelhas, segunda parábola da dracma, a terceira parábola do filho pródigo. E em todas essas situações, aquilo que estava perdido ao ser encontrado, onde é o lugar da celebração? Onde acontece a festividade da alegria? No recinto de uma casa, no ambiente de uma família, porque aquilo que afeta um acaba afetando outros, e de certa forma o que temos aqui é a recuperação daquilo que estava perdido, tanto da ovelha como da dracma, como também do filho pródigo. Então Lucas 15 é um bom exemplo de como a casa é aquele lugar para onde voltam aqueles que são realizados pelas vitórias que têm no Senhor. Além disso, Jesus usa as casas como local de cura. Evangelho de Marcos 1, 29 a 31. E saindo da sinagoga, foram com Tiago e João para a casa de Simão e André. A sogra de Simão estava de cama com febre, e logo deram essa notícia a Jesus. Então, aproximando-se Jesus, pegou na mão dela e fez com que ela se levantasse. A febre a deixou e ela passou a servi-los. Jesus vai usar a casa como local de cura, onde a presença do Senhor chega ali, a enfermidade não tem lugar, as trevas não têm lugar, os demônios não têm lugar,
A ignorância não tem lugar. Onde Jesus chega, chega a luz, chega a vida, chega a libertação, chega a restauração. É importante que Jesus esteja na nossa casa, nos curando dos males que nos afetam, nos curando daquilo que traz dor e sofrimento ao nosso corpo. Jesus usa a casa como lugar de cura. Jesus usa casas como local de intimidade, relacionamento próximo, relacionamento afetivo. Evangelho de Marcos, capítulo 14, versículos 3 a 9. Quando Jesus estava em Betânia, fazendo uma refeição na casa de Simão, o leproso, veio uma mulher trazendo um frasco feito de alabastro com perfume muito valioso, de nardo puro, e quebrando o frasco, derramou o perfume sobre a cabeça de Jesus. Alguns dos que estavam ali ficaram indignados e diziam entre si: para que esse desperdício de perfume? Este perfume poderia ser vendido por mais de 300 denários para ser dado aos pobres. E murmuravam contra ela. Mas Jesus disse: deixem a mulher em paz, porque vocês a estão incomodando. Ela praticou uma boa ação para comigo, porque os pobres estarão sempre com vocês, e quando quiserem, podem fazer-lhes o bem, mas a mim vocês nem sempre terão. Ela fez o que pôde, ungiu meu corpo antecipadamente para a sepultura. Em verdade lhes digo que onde for pregado em todo o mundo o evangelho, também será contado o que ela fez para a memória dela. O fato é que ainda hoje, o feito daquela mulher se torna um testemunho de alguém que honra o seu Senhor, alguém que honra a Jesus com o melhor que tinha para dar, o seu perfume mais caro. E no outro texto vai dizer que ela lavou os pés de Jesus com as suas lágrimas e enxugava com seus cabelos. E aí Jesus usa aquilo para trazer uma lição ao cidadão que o hospedara na sua casa, Simão, e que não o tratara com a mesma deferência que aquela mulher. Porque enquanto ela fazia isso, no coração do hospedeiro havia uma censura. E a censura era: se esse realmente fosse o Filho de Deus, saberia que quem está fazendo isso aos seus pés, ou seja, é uma pecadora. E aí Jesus usa aquela situação para dizer: eu entrei na sua casa, você não me saudou com um beijo. Entrei na sua casa, você não me deu água para lavar os meus pés. Mas essa, desde que chegou, não para de lavar os meus pés com as suas lágrimas, e de enxugar com seus cabelos, e de me perfumar. Então, Jesus usa aqui a situação para mostrar que há diferentes formas de honrá-lo e de dignificá-lo. Talvez você não tenha se dado conta dessa realidade, mas aqui Jesus está usando o ambiente do lar para mostrar como nesse ambiente as pessoas se sentem à vontade para serem mais elas, mais verdadeiras, mais autênticas, mais transparentes. Você está na igreja domingo após domingo. Você pode passar muitos anos na igreja e se tornar um desconhecido, não conhecer as pessoas do ambiente da igreja que você congrega. Se você não para se relacionar com elas, se você não para ouvir suas histórias, se você não para conversar com as pessoas, você se torna um mero pessoa que tem um contato, mas que não tem relacionamento profundo com a pessoa no ambiente da igreja. Quando você vai para o ambiente de um lar, você pode não se relacionar com 100% da igreja, mas você vai estabelecer conexão mais profunda com aquele grupo que você acolhe na sua casa ou na casa de quem você vai. O fato é que o lar se torna um ambiente para que você seja mais autêntico, mais verdadeiro. Jesus tentou usar o lar, a casa, como local de retiro. Marcos 7:24 diz assim: levantando-se Jesus saiu dali e foi para as terras
de Tiro e Sidom. Tendo entrado numa casa, não queria que ninguém soubesse onde ele estava. Essa era a sua intenção. Fazer um retiro, ter um momento a sós, um momento de solitude, de reflexão, de oração com o Pai. No entanto, não pôde ocultar-se. Ainda que fosse essa a sua intenção, ele não conseguiu se ocultar. Então nós temos, meus irmãos, aqui vários exemplos de como Jesus usa a casa, o lar, como um ambiente para anunciar, pregar, ensinar, curar, se relacionar com as pessoas. O ambiente do lar como espaço de refúgio, de descanso. Da mesma forma, ele vai ensinar que os 12 façam a mesma coisa, os seus discípulos a quem ele deu os dons para se tornarem seus apóstolos ou os plantadores de igrejas. Então, Mateus 10, 11 e 14 vai dizer: em qualquer cidade ou aldeia em que vocês entrarem, perguntem quem nelas é digno, e fiquem ali até saírem daquele lugar. Ao entrarem na casa, saúdem-na. Se a casa for digna, que a paz de vocês venha sobre ela. Se, porém, não for digna, a paz voltará para vocês. Se alguém não quiser recebê-los, nem ouvir as palavras de vocês, ao saírem daquela casa ou daquela cidade, sacudam o pó dos pés. Essa foi a instrução dada para os 12. A instrução dada também semelhantemente para os 70. Lembram? Jesus teve 12 discípulos a quem ele preparou para enviar ao mundo. Mas além desses, Jesus enviou 70, de 2 em 2, para estar em vários lugares pregando o Evangelho. Presume-se, por exemplo, que Barnabé estava entre aqueles 70. Né? Então, certamente, há naquele ensinamento de Jesus, naquela instrução dada por Jesus para os seus discípulos, aquilo que ele queria que se tornasse uma marca da igreja dele, no modo de construir a sua missão no mundo. E aí, meus irmãos, qual é o valor das casas na igreja primitiva? Atos 5,42 vai dizer: e todos os dias no templo, de casa em casa, não cessavam de ensinar e de pregar que Jesus é o Cristo. Nas casas e no templo e nas casas, dia a dia, todos os dias. Isso era o que a igreja primitiva fazia. Por quê? Jesus já fizera isso. Os 12 haviam feito isso. Os 70 já haviam feito isso. A igreja primitiva que está começando agora vai seguir também nessa mesma pegada, fazendo do lar um lugar estratégico para proclamar a mensagem do reino de Deus. O que vocês diriam? Será que Jesus quer nos ensinar o valor da casa na expansão do reino de Deus ainda hoje? Será que o Senhor quer mostrar para nós o valor e a importância dos crentes dessa época, que se tornaram muito focados no templo, que se tornaram muito restritos ao templo, mostrar aos crentes dessa época, aos discípulos dessa época, o valor e a importância das casas para a expansão do Evangelho? Algumas perguntas para você refletir. Você se lembra da experiência mais marcante que você teve em sua vida ao falar de temas espirituais na casa de alguém? Temos alguém que vai chamar isso de encontro divino. Na Bíblia, aqui no discipulado, David vai chamar isso de encontro divino. Você já teve um encontro divino na casa de alguém? Em que você foi visitar, ou alguém foi à sua casa, e num certo momento a conversa caminhou para assuntos espirituais tão edificantes, que você é tomado por aquele desejo de orar, de agradecer a Deus, de ter um momento de louvor. Qual foi a última vez que você teve uma experiência dessa no seu lar? Nós podemos ser intencionais ao fazer isso. Na última quarta-feira, nós estivemos visitando uma senhora aqui da nossa igreja, com 99 anos de idade, que há muito tempo não vem à igreja. Ela havia mudado de endereço e nós não sabíamos, perdemos o contato. Descobrimos recentemente o endereço dela e fomos à sua casa, e ali celebramos a ceia,
cantamos com ela alguns hinos. Aquela irmã com 99 anos de idade, continua com a cabeça muito lúcida, mas a audição e a visão não. Ela não consegue enxergar mais e ouve com muita dificuldade. Mas na hora de cantar, ela consegue cantar os hinos. Na hora de pensar na igreja dela, ela pergunta por algumas pessoas que ela lembrava da escola bíblica dominical, que ela gostava de vir aqui. Então, é a pessoa de idade mais antiga que nós temos viva na nossa igreja hoje, é a irmã Josefa. Então, ser intencional, ir à casa de alguém e fazer um encontro espiritual, um encontro edificante, um encontro que abençoa, não é? Qual foi a última vez que você teve um encontro com alguém assim? Como você imagina foi para os 2 discípulos que ouviram o convite de Jesus, vem e vê, passar um dia na casa de Jesus? Como terá sido marcante aquele encontro? Foi tão marcante que um deles já saiu dali dizendo, olha, encontramos quem? O Messias, encontramos o Senhor, encontramos aquele que veio para nos resgatar e nos transformar. Então, encontros com Jesus transformam as vidas. Por isso, a operação dessa semana se chama, e se chamou Jesus Transforma. É como temos nomeado, dentro do nosso âmbito batista, as operações missionárias de impacto. Antigamente se chamava apenas trans, mas ultimamente é Jesus Transforma, é o nome da operação, da ação evangelística que tem essa intenção, porque na realidade só Ele tem o poder de transformar a vida das pessoas. Só Jesus pode entrar numa casa, numa família, numa vida e transformar a vida dessas pessoas. Você pensa que é a religião que transforma? A religião não transforma. A religião lhe ensina, lhe molda, lhe educa, mas o que transforma é Jesus. É o Espírito Santo em você que lhe transforma. Você pode ser um excelente religioso e continuar a ser um grande hipócrita. Você pode ser um excelente frequentador de igreja e ser um crente nota 10 aqui, e lá fora ter uma vida completamente incompatível com aquilo que você ouve aqui, com aquilo que você estuda aqui. Então você pode estar no banco de igreja, mas ser um enganador lá fora. Só que você não engana aquele que está vendo tudo. Por isso, no último dia, ele vai dizer, apartai-vos de mim, eu não vos conheço. Muitos dirão, Senhor, em teu nome fizemos isso, fizemos aquilo. E ele vai dizer, não vos conheço. Então, é preciso ter um compromisso real, autêntico, para que o Espírito de Deus que habita na sua vida, lhe transforme de tal forma que você dê testemunho do Jesus que habita em você. Ser hospitaleiro é um dom ou é uma responsabilidade? Receber alguém na sua casa, acolher as pessoas, é uma questão de dom ou é uma questão de responsabilidade? Existe o dom da hospitalidade. Tem pessoas que têm uma alegria, um carinho muito grande em receber e em hospedar. Mas acolher as pessoas no ambiente da sua casa, para um tempo da palavra, para um compartilhado estudo, para um compartilhar bíblico, é uma responsabilidade, uma questão missionária, uma questão de visão que nós precisamos ter de como o reino de Deus pode se expandir a partir das nossas casas. Tá? De que maneira Deus pode usar o lar de alguém para promover o seu reino? De que maneira Deus pode usar a sua casa para promover o seu reino? Aí você pode pensar agora, quem eu chamaria para a minha casa para um encontro divino? Quem eu chamaria para a minha casa para ter um encontro de oração, para ter um encontro em torno da palavra? Quem eu chamaria? Certamente você tem aquelas pessoas que você teria prazer em receber na sua casa. O que precisa mudar na sua vida ou no seu lar para que a sua casa seja um lugar de um pequeno grupo? O que precisa mudar? Talvez alguma rotina. Talvez você deva passar a priorizar esse momento, e aí você tem que rever a sua agenda para ver o que está ocupando a sua agenda que não é tão importante. Então, abrir mão, abrir espaço na sua agenda para ter uma noite em que você receba ali amigos, receba pessoas que você vai chamar para um tempo da palavra, para um tempo de adoração, um tempo de oração. Então, o que precisa mudar? Alguma coisa, às vezes, precisa acontecer para passar por ajustes. A vida de um discípulo não consiste somente em trabalhar e pensar em si mesmo, mas a vida de um discípulo consiste também em promover o reino de Deus. Vejam, meus irmãos, Jesus abre mão de sua casa
para se sujeitar a visitar uma casa corrompida, este mundo. Jesus abre mão da presença, da companhia que ele tem ali diante de Deus, para visitar e para estar numa casa corrompida que é este mundo, e ele faz isso por amor. Ele faz isso por amor. Deus dá prova do seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. O amor de Deus, aparece ali em João 3,16. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, Jesus abre mão daquela glória que tem com o Pai, para estar no mundo por amor ao pecador. A salvação do pecador requer, meus irmãos, abrir mão da comodidade, do seu conforto, para resgatar alguém que ainda não tem consciência que está perdido. Tem muita gente ao seu redor, tem muita gente dos seus relacionamentos que está perdida e ainda não tem essa consciência. Gente que não acredita em céu ou inferno. Gente que pensa que morreu, acabou tudo. É preciso trazer essas pessoas à consciência, para fazê-las entender que o céu é o lugar daqueles que vão habitar eternamente com o Senhor, mas o inferno está reservado para aqueles que rejeitarem o Senhor. É preciso ensinar, abrir a palavra e mostrar às pessoas para trazê-las a essa consciência. Jesus não se furtou a receber em sua casa pessoas que até então eram desconhecidas, mas que tiveram a curiosidade de conhecê-lo. Verso 39 mostra isso, vem e vê. Eles foram, passaram o dia com Jesus, tiveram suas vidas transformadas. Ao se dispor a fazer de sua casa um ponto de encontro de pessoas desejosas de adorar ao Senhor, você certamente vai ter trabalho. Você vai se deparar com situações trabalhosas, você vai ver gente desconhecida entrando na sua casa, você vai ver gente desconhecida às vezes mexendo com alguma coisa que você tem ciúme. Mas esse é o preço que a gente precisa pagar se a gente quiser de fato acolher as pessoas com amor em nossas casas. Seja amigável, seja gentil, seja verdadeiro. Ame as pessoas de forma indistinta por amor a Jesus. Por amor a Jesus, ame as pessoas. Abra o seu lar, ofereça a sua casa, permita que elas tenham acesso àquilo que você também tem acesso. Passar o dia na companhia de Jesus fez aqueles dois homens mudarem suas vidas. Suas histórias se dividem entre antes e depois daquele dia. Há muitas pessoas nessa cidade necessitadas de um encontro transformador com Jesus. Muitas delas não têm essa consciência da sua necessidade. É preciso paciência, é preciso perseverança, consagração de vida a favor dessas pessoas. E a motivação disso se chama, meus irmãos, amor à missão, obediência ao Senhor. João 17, 18 e 19 diz assim: assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo, e a favor deles eu me santifico, para que eles também sejam santificados na verdade. Jesus foi enviado ao mundo para fazer o quê? Jesus foi enviado para fazer duas coisas. Jesus foi enviado primeiro para a redenção do pecador. Jesus foi enviado para redimir todo pecador. E segundo, Jesus foi enviado para fazer discípulos. E ele cumpriu essa missão. Ele redimiu o pecador dando a sua vida na cruz. E ele formou discípulos que deram continuidade ao que ele veio fazer. E aí ele diz, assim como o Senhor me enviou, eu também estou enviando a eles. Então nós somos enviados para fazer o quê? Nós não somos enviados para fazer a obra da redenção, porque não há em nós esse poder. Só Jesus pode redimir o pecador. Mas nós somos enviados para testemunhar.
recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, sereis minhas testemunhas. Nós somos enviados para testemunhar e também nós somos enviados para discipular. Ide, façam discípulos de todas as nações. Então essas, meus irmãos, são as nossas duas missões enquanto discípulos de Jesus: testemunhar de Jesus e fazer discípulos. Discipular as pessoas é ensiná-las a conhecer a verdade do Evangelho. Tudo aquilo que nós fazemos em torno disso, muitas vezes se torna ativismo. Você pode ter uma agenda super cheia, com muitas outras coisas, mas se você não faz essas duas coisas, testemunhar de Jesus e discipular, você pode estar correndo em vão, e é como correr atrás do vento. É preciso, então, redimensionar suas prioridades em termos de ministério, rever seus paradigmas e entender o que realmente Deus quer que eu faça. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio, é o que o Senhor nos diz. Romanos 10, 13 e 15, e com essa palavra eu encerro, diz assim, olha: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, porém, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Amém? Eis a palavra do Senhor. Convocação que é feita para nós é: sigamos o exemplo de Jesus. Façamos do nosso lar, façamos da nossa casa um lugar estratégico para proclamar a mensagem do Rei. Eu ia fazer um apelo nessa noite para fortalecer aqueles que queiram colocar seus lares à disposição para receber os pequenos grupos. Mas eu não vou fazer o apelo para vocês virem aqui à frente. Eu quero fazer o apelo de uma forma diferente. Na próxima sexta-feira, eu vou me reunir aqui com aqueles irmãos que estão com seus corações receptivos, para ser um lar que acolha pessoas na sua casa, ou aqueles que queiram liderar um pequeno grupo na casa de alguém ou na sua própria casa. Então, se você estiver ouvindo a voz do Espírito de Deus, e o Espírito do Senhor está lhe chamando para ser alguém que coloca o seu lar à disposição, você vai vir aqui na próxima sexta-feira, 7h, para um treinamento, para que em agosto a gente comece nossos pequenos grupos nos lares. Nós já temos no momento 9 pequenos grupos definidos em bairros da cidade. Queremos começar em agosto esses pequenos grupos. Mas para isso, ainda temos muitas pessoas que podem dispor dos seus lares, e temos muitas pessoas que já passaram pelo processo do discipulado e que estão treinadas para serem líderes em outros lares. Então, se Deus fala ao seu coração e traz ao seu entendimento a consciência e a importância desse trabalho, você pode responder ao apelo desta noite, priorizando na sua agenda estar aqui conosco, sexta-feira, 7h, para nós iniciarmos esse treinamento. Esse é o meu apelo. Poderia chamar e as pessoas poderiam vir aqui à frente e não aparecer na sexta. Mas mesmo que você não venha aqui à frente, se você puder estar na sexta-feira, isso vai trazer alegria ao nosso coração e nós vamos poder começar com um time bem forte. Tá bom? Amém? Que Deus nos abençoe e que a sua graça seja conosco hoje e sempre. Vamos ficar em pé e vamos adorar cantando ao Senhor, enquanto serão oferecidos os dízimos e as ofertas nesse momento. Apenas uma nota: